Glória a Deus. Vamos lá. Os textos que nós vamos usar nessa noite estão em Hebreus 11, Salmo 34 e Romanos 14. Quero desde já agradecer a nossa equipe de comunicação que estava aqui desde de tarde. Louvar a Deus pelos amados irmãos que vieram ter comunhão e assistir aquele 1 a 1, né? O povo até meio desanimou de ir no culto. Gente, o culto é muito mais divertido que o jogo, tá? Eu garanto para você que o jogo, não posso garantir nada do jogo, mas do culto, o culto vai ser uma bênção. Está sendo, aleluia. Tá? E a gente já é mais que vencedor, então o jogo já foi comprado aqui. Amém? Vira para o seu vizinho e diga, você já sabe o resultado. Você é mais que vencedor. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos lá, eu quero também agradecer a nossa equipe de adoração e quero agradecer os nossos intercessores, nossos diáconos, todos os comissários, o pessoal do Mais, o pessoal que estava lá servindo pipoca, foi muito legal, tá? Eu não sei o que vai ser do Brasil na Copa do Mundo, mas se tiver um outro sábado ou domingo, nós vamos te avisar para vir. É muito divertido. Hoje eu dei martelada na cabeça de criança, levei martelada, aqueles martelos que faz barulho, apito. A gente estava aqui se divertindo, foi muito bom. Então no próximo a gente te avisa, você vem, traz amigos. O cara vai dizer, pode assistir jogo? Pode, a gente só não garante que Deus vai ouvir a oração de que, olha, Deus faz a gente ganhar de 7 a 1. Não, não vai dar. Tá? Isso aí não depende muito assim da oração, depende dos caras saber jogar, e hoje estava ruim demais. Mas amém, vamos continuar. Não vou falar mal do juiz, tá? Porque sexta-feira em São Paulo eu não falei mal do Corinthians, eu prometi, mas não adiantou, que daí um irmão lá que é do Corinthians virou e falou, nem precisa, tá ruim demais. Eu falei, acabou, minha fé estava lá em cima, puf, né? Mas amém, eu não falei mal de ninguém, então não vou falar só mal do diabo hoje, amém? Então vamos nos divertir. Quando chegar lá para Romanos 14, você sabe que está acabando e vai ter uma semana de bênçãos. Hebreus 11, 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, diga, obedeceu. Gente, tinha menos gente à tarde e falou mais alto que você. Eu não sei se você gritou tanto à tarde, tipo, vai Firmino, né? Ou orou pelo sobrinho do irmão Coutinho, vai Felipe Coutinho, não sei lá se o nome é esse, mas amém. Então, vamos de novo. Fala, obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, diga, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pai querido, dá-nos algo prático, objetivo, para que em fé possamos andar de glória em glória e vitória em vitória, e possamos te glorificar através da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Poder da fé é o nome da mensagem hoje. O poder da fé. Antes de eu compartilhar essa mensagem, eu quero falar aqui aquilo que eu disse na consagração. Quem não veio na consagração e ainda não assistiu a mensagem do culto domingo de manhã, o primeiro domingo de manhã do mês. Quem não veio, não assistiu a mensagem. Então eu vou falar com vocês e vou recordar para quem veio, tá bom? Eu estava estudando sobre fé, estava estudando sobre o poder de Deus, e uma coisa que Deus me fez estudar foi ciência. Isso faz parte do meu legado. Meu pai escreveu vários artigos, livros sobre fé e ciência são paralelas. E eu estava estudando, e Deus falou, pesquise sobre como é criado um objeto. Como que a ciência diz que pode haver a criação de algo. E ali na ciência, quando eu fui fazer a pesquisa em vários sites americanos, em português, em espanhol, as línguas que eu falo, eu descobri o seguinte, que a ciência crê que precisam 5 elementos para a criação de qualquer coisa. O primeiro elemento, diga tempo. Ou seja, sem tempo nada é criado, ou seja, tem que ser criado dentro do tempo. Segundo elemento, força ou poder, diga força. O terceiro elemento é ação, diga ação. Ou seja, precisa de uma força que gere uma ação dentro do tempo. Até aqui tudo bem? Quarto elemento, diga espaço. Ou seja, se não houver espaço, nada pode ser criado. E o quinto elemento, diga o próprio objeto. Ou seja, então nós temos 5 pontos aqui. Tempo, força, ação, espaço e objeto. Então, o primeiro chama-se tempo. O segundo, força. O terceiro, ação. O quarto, espaço. O quinto, objeto. Então eu vou falar uma palavra, você vai falar tempo. Eu vou falar uma palavra, você vai falar força. Eu vou falar uma palavra, você vai falar ação. Eu vou falar uma palavra, você vai falar espaço. Eu vou falar a última palavra, você vai falar objeto. Tá bom?
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está entendendo como que a ciência prova que Deus existe e que a Bíblia é verdadeira? Mas Maurício, por que você está falando isso? Porque eu e você precisamos entender que quem é a força, aqui na história, quem é a força? Quem é a força, querido? Então vire para o seu vizinho e diga: May the force be with you. Que a força esteja com você. Só os que assistem filme entenderam. Os que não assistem, depois pergunta para um jovem que riu, tá? Que a força esteja com você. Eu estou falando a força verdadeira, tá certo? Não estou falando de força pirata, não. Quem é a força e o poder da criação? O próprio Deus. Eu estou falando isso porque casamento, ele só pode ser sustentado por uma força. Tire a força do casamento, o casamento acaba. Sabe o que quer dizer? Tire Deus do casamento, não existe mais casamento. O seu ensino com seus filhos, tire a força do ensino com seus filhos se perdem. Diga: Deus é o elemento principal de todas as coisas da vida de um filho de Deus. Até ele mesmo disse que ele sustenta todas as coisas pela palavra de poder, diga de força. Ou seja, tudo que Deus criou, ele sustenta. Se Deus estiver na equação do seu casamento é sustentado, mesmo quando sua mulher tiver de TPM. Alguém diga aleluia. Porque Deus sustenta o teu casamento. Você não vai pecar porque Deus está sustentando o seu casamento e Deus está cuidando de você. E se você pecar, Deus vai te ajudar a se arrepender e Ele vai te perdoar. E inclusive seu cônjuge, depois de querer se vingar, vai se arrepender de querer se vingar e vai te perdoar. Porque a força está no teu casamento. Até para começar de novo. Nós estamos diante de uma situação horrível na nossa nação. Quantos já se deram conta que a nossa sociedade está um caos? Agora, seria a razão da sociedade estar um caos porque nós tiramos a força da sociedade? Porque nós tiramos a força da família? Tiramos a força das escolas? Tiramos a força de todos os lugares? E não, isso aqui é Deus, isso aqui é secular. Não, Deus quer estar em todos os lugares. Deus quer estar em todos os lugares. Eu vou repetir: Deus quer estar nas escolas. Deus quer estar nos casamentos. Não adianta dizer: não, Deus, eu casei, agora eu vou ficar aqui com a minha mulher. Querido, se ficar só você e sua mulher vai dar ruim. São dois animais. Ah, Maurício, você está me chamando de animal? Eu não. É o Espírito Santo que está revelando as coisas que você já deu no seu cônjuge. Cara, você é educado, né? A minha mãe está aqui, ela me deu essa educação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. De Deus, você não passa de um animal. Quantos reconhecem e digam: não precisa fazer isso. Mas é verdade, querido. Se Deus não te ajudar a se controlar, você não passa de um animal. E você fala coisas que ferem as pessoas, você faz coisas que ferem as pessoas. Por essa razão, os jovens da nossa sociedade, como disse o Dinho do Capital Inicial, só vem uma saída no Brasil, o aeroporto. E como disse o Datafolha, 62% dos jovens querem ir embora daqui. Ir embora daqui para quê? Para ir com os seus próprios demônios para outro lugar? Resolva os seus problemas primeiro. Diga: a fé nunca anda sozinho. Quantos entraram aqui nesse prédio, quantos estão me assistindo pela internet, tem um pedacinho de fé? Senão você não estava me assistindo. Você estava vendo um site pornográfico, você estava fazendo qualquer outra coisa. Mas se você está aqui, se você está aí, é porque você tem um pouquinho de fé. O problema é que a sua fé nunca anda sozinha. Diga para o seu vizinho, quem está aí com você. A sua fé vem sempre acompanhada de medo. Diga: fé sempre anda em comunidade. A sua fé vem sempre acompanhada de frustração. A sua fé anda sempre acompanhada de raiva, de falta de perdão. Eu estou falando com alguém? Por que no culto a gente diz amém, aleluia, lá fora diz para a mulher: cala a boca! Porque aqui você deixou a fé manifestar, lá fora você deixou alguém da comunidade. Eu estou falando com alguém? Sim ou não? Porque às vezes você não entende: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu quero. Cara, o grande problema é porque você anda com a fé e mais a comunidade. Essa comunidade precisa morrer. E só uma força maior para matar essa comunidade. O problema é que você alimenta a comunidade, que você tira a força.
E você quer, na força do seu braço, tentar se controlar. É a mesma coisa você pegar um gordinho que gosta de chocolate e botar na fábrica de chocolate que ele mais gosta. E dar a chave para ele. Gente, hoje aconteceu um negócio muito interessante. Fui treinar na academia, acabou o treino, 5 minutos antes de fechar a academia, fui no banheiro. Quando eu saí, me trancaram dentro da academia. E eu não via mais ninguém no pátio lá fora, comecei a bater no vidro. E eu falei, Deus, será que o Senhor quer que eu emagreça 10 quilos de hoje para amanhã? Porque eu não tenho nem barrinha de cereal, só tem água no bebedouro. Eu vou treinar de hoje para amanhã, mas, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso ir no culto, o Senhor sabe, o Senhor precisa de mim, o Senhor me deu uma palavra, eu sou o garçom, o Senhor me deu um banquete para entregar para os meus irmãos. Aí daqui a pouco passou o segurança e falou, moço! Aí ele chamou o professor, você largou o aluno lá? Eu falei, olha, moço, eu sei que você está me incentivando a emagrecer, amém, mas que não seja hoje, que não seja agora. Eu preciso ir embora. Aí me veio essa ideia, eu falei, já imaginou se eu estivesse dentro de uma fábrica de chocolate? Será que eu ia ficar batendo tão forte assim para sair? Você está rindo porque você se identificou, né? E se você ficar trancado aqui na igreja, você vai passar a noite em oração? Você vai pedir, por favor, me deixe sair. Mas vamos continuar. Diga, o poder de Deus é a força. Diga, a força é o poder de Deus. Mais uma vez profetize que a força esteja com você. Eu vou dar várias definições de fé hoje para te ajudar. Fé é como Deus e eu nos associamos. Ou seja, o que quer dizer isso? Fé é o veículo pelo qual eu consigo viajar com Deus por essa longa estrada da vida. Fé é o que me faz ter comunhão com Deus. Fé está descrito ali em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, e não a galeria dos heróis da fama, tá? A galeria do BBB, ou do seja lá o que for. Mas a galeria dos heróis da fé fala de homens e mulheres que viveram em total dependência de Deus e tiveram experiência com Deus, e obras maravilhosas se manifestaram na vida desses homens. Eu quero te ajudar a entender. Fé é uma ação. Diga, fé é um verbo. Como assim, pastor? Eu vou me enfesar, tu vais te enfesar? Não, querido. A sua fé sem ação não presta para nada. O próprio Tiago diz isso. A fé sem obras é morta, ou seja, fé requer ação. Fé requer atitude. Isso quer dizer que você pode até dizer que tem fé em Deus, mas se a sua vida não está mudando, você não tem fé nenhuma. Se a tua família não está sendo transformada, você não tem fé nenhuma. Se você não está influenciando a vida dos outros, você não tem fé nenhuma, porque fé é ação. Eu quero te dar hoje 4 palavrinhas para te ajudar a entender isso. Essas 4 palavrinhas eu recebi através de um pastor americano chamado Robert Morris. Primeira palavra chama-se obediência. O que quer dizer isso? Se fé é uma ação, qual é o verbo que eu tenho que atrelar a esse outro verbo chamado fé? Diga obedecer. Tem gente que diz que fé é como dar um salto no escuro. Alguém já ouviu falar isso? Fé é pular... Não, fé não é pular no escuro porque não está escrito na Bíblia. Pode estar em Heresias 4, mas na Bíblia não está. Fé não é pular no escuro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Fé é ver no Espírito antes de ver no natural. Maurício, como assim? Me explica isso. Eu vou te dar 2 explicações. Na Bíblia, Jesus se encontra com o homem e diz, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, antes dele encontrar o homem, o Pai já tinha mostrado para Jesus, através do Espírito Santo, o homem debaixo da figueira. Agora, muitos anos atrás, nosso irmão Carlinhos Rezende me trouxe até aqui. E falou, Maurício, nós precisamos mudar. Nossa igreja estava com 115 pessoas ali na Vila Maria, na rua Carvalho de Araújo 234. E eu olhei aqui e não vi nada, só vi um prédio empoeirado, com aluguel que não dava para a gente pagar. E falei, amém, irmão, muito obrigado. De manhã, à tarde, ele traz meu pai. Meu pai entrou aqui nesse prédio, ele viu você. Ele viu as centenas de pessoas que já passaram aqui e foram treinadas. Fé você vê antes de acontecer. Eu não tive fé, mas o mestre Cipriano teve fé de entrar aqui, mesmo sem a igreja ter dinheiro para pagar. E disse, vão passar pessoas aqui. Ele viu pela fé você. Olha para o seu vizinho e diga, sabe por que tem um banco vazio aí do seu lado? Porque você não está vendo pela fé ninguém sentar aí.
Comece a ver pela fé o seu tio, sua mãe, sua sogra, seu filho, seu vizinho, e traga ele para cá. Porque fé é ação. Quantos querem fazer uma oração de fé? Diga: abre os meus olhos, Senhor, e me faz ver até a galeria cheia, os 2 cultos. Me mostra quem eu tenho que trazer, porque alguém começou a fé, e eu quero pegar o meu bastão de fé hoje. Posso ouvir amém? Quantos estão entendendo isso aqui? Pela fé meu pai obedeceu e alugou esse lugar. Centenas e milhares de pessoas já passaram por aqui. Pessoas que entraram aqui de outro ministério, nova convertida, hoje são pastores, porque receberam uma palavra de Deus aqui. Te dou um exemplo para não ficar falando muitos. Gustavo Alves, pastor da Terceira Igreja Batista em Brasília, conhecido palhaço biruta, veio aqui num evento Famintos e Sedentos, e Deus tocou na vida dele. Veio aqui no Adorando Unidade, Deus tocou a vida dele. E ali ele foi recebendo o ministério dele. Ele fala: você é culpado do meu ministério. Eu falo: eu posso ser só um agente, mas nós tivemos fé, e meu pai me ensinou a ter fé. Eu vejo pela fé Deus te dando ação nos milagres que a sua família precisa. Mas fé é obedecer. Maurício, o que fé é obedecer? Para você entender, vou fazer uma comparação com o mundo. O mundo diz que a experiência é o melhor professor. Quantos já ouviram falar isso? Não existe nada melhor do que experimentar. Mas Deus diz que a fé é o melhor professor. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: tem coisas que Deus não quer que você aprenda experimentando, mas quer que você aprenda ouvindo e obedecendo. Então eu vou te falar. Quantos já viram uma criança de 2 anos de idade que você não sabe se está possessa ou se está testando você, que tudo fala: não, não, não. Quantos já viram isso? Aí você pega uma criança dessa de 2 anos de idade, em inglês chama-se Terribles 2. É a idade que a criança testa o pai e a mãe para ver quem vai mandar em casa. E tem os bananas dos acabes de alguns pais que formam Jezabel Júnior. E tem alguns pais sábios que não têm medo da lei da Xuxa, mas pegam a vara e não poupam a vara no filho e diz: quem manda aqui é Deus, depois sou eu, e você cala a boca e marcha, vai virar gente. Porque essa mulher aqui me deu cintada e eu sou gente. E não tem trauma porque mamãe bateu em mim. Não, porque no primeiro striptease que eu fui fazer, ela me deu uma surra. Graças a Deus, me livrou de um vexame. Gente, imagina eu com esse corpinho polidense, fazendo striptease. Ela já me livrou, à base da cintada. Fui liberto, graças a Deus. Aí não vou lá reclamar. Falei: mamãe bateu em mim, graças a Deus. A Bíblia diz que Deus espanca os filhos que ama. Então não tenha medo de agir. Tenha medo da nossa nação ser possuída pelo capeta. Aí sim, isso é terrível. E estamos prestes a chegar lá. Mas Deus vai virar essa história começando em mim e em você. Então imagine esses 2 aninhos de idade querendo testar. E ele chega perto daquele abajur antigo, com uma lâmpada incandescente. E ele vai pôr o dedinho. Você fala: não põe o dedinho, não põe o dedinho. E ele olha, espera. E ao invés de aprender pela fé, ele vai aprender por experiência. Alguém já viu essa cena? Mude a idade. Não transe. Não transe. E aí sabe o que acontece? O aborrecente vira para você e fala: você já foi jovem, agora seja velho, você já experimentou suas coisas, deixa eu experimentar a minha. Mãe, eu acho que eu estou ligeiramente grávida. Eu te avisei. Será que eu estou falando com alguém? Sim ou não? Tem 2 maneiras de aprender. Quem quer aprender pela escola da fé? Eu acho melhor aprender ouvindo Deus dizer não. E é melhor não querer testar. Porque a primeira vez que Deus disse não coma, e o idiota do homem quis comer, deu todo o problema que vocês têm, inclusive TPM, mulherada e celulite, viu? Você ter bastante raiva do pecado. Porque Deus disse não coma. Cara, você já imaginou, irmã, você sem celulite? Você já imaginou, irmã, você sem ficar gorda? Você já imaginou, irmã, você sem o problema da gravidade? É porque tudo isso é fruto do pecado. Se Eva não tivesse comido, gente, a gente não precisava nem vir de carro, a gente vinha flutuando, cara. Não tinha greve de caminhoneiro. Mas o bendito quis aprender por experiência, e nós estamos pagando a conta até hoje. Quantos estão me entendendo? Vira para o seu vizinho e diga: é melhor obedecer do que querer experimentar.
Se eu fosse terminar essa palavra nesse momento, eu perguntaria para você, em qual área da sua vida você está com dificuldade de ouvir Deus e obedecer? Se eu fosse terminar a palavra agora, eu te perguntaria, em qual área da sua vida você está com dificuldade de ouvir a Deus e obedecer? Essa é a área que você está sem fé. E é exatamente nessa área que Deus quer te ensinar a ter fé. Porque para Deus nada é impossível. Aos meus olhos, quando Deus mostrou esse lugar, eu dizia, Senhor, a economia está difícil. A primeira coisa que Deus nos ensina é que quando Ele fala, Ele sustenta, Ele provê, Ele dá, Ele faz, porque Ele é Deus. Deus falou, Deus cumpriu. Mas lembre, o que Deus fala, Ele não fala só para você. Ele fala para outras pessoas também. Antes de Deus falar com Abraão para ir para Canaã, Deus já tinha falado com o pai dele. E Abraão só estava seguindo o que Deus tinha dado para o pai dele. Vamos para a segunda palavra. Antes de ir para a segunda palavra, por que eu citei isso? Porque tudo que você acha que Deus falou, Deus não falou só com você. Alguém precisa julgar se é Deus, que pode ser o seu umbigo ou a feijoada de ontem. Quantos estão me entendendo? Porque tem... Quantos aqui já tinham certeza que uma coisa era de Deus, depois não era? Levanta a mão. Não, é de Deus. Pronto, então diga para o seu vizinho, eu preciso de você. Porque de vez em quando eu erro. Então alguém precisa julgar se é de Deus, porque às vezes é você mesmo. Segunda palavra que eu pedi para você falar foi habitou. Para você habitar com alguém, você precisa de uma palavrinha chamada compromisso. Diga compromisso. Não é só ir morar junto, tem que ter compromisso. Fé sem compromisso não funciona. Diga isso, fé sem compromisso não funciona. Como assim, Maurício? Eu preciso obedecer, e obediência ativa a minha fé. Posso ouvir amém? E eu só obedeço pela fé. Agora, e compromisso? No final do ano, eu quero já anunciar algo. Todos os anos nós temos em novembro um congresso, chamado Congresso Real. Quantos já participaram? Esse ano o Congresso Real não vai ser aqui. Sabe por quê? Porque eu saí da posição de coordenador da rede e passei a ser mais um conselheiro. Porque Deus me deu várias direções, abençoado já pelo papai antes dele partir, abençoado pela mamãe, abençoado pela doutora Neuza, aconselhado pelo próprio profeta Kevin, pelo profeta Davi. Eu tenho que cuidar da família, MCI. Eu já cuidei muitos anos de outras igrejas, continuo ajudando, mas está na hora da gente fortalecer a nossa família. Então, em novembro, aqui, nós vamos ter o Congresso Interno Família MCI. Mas e pessoas de outras podem vir, não tem problema. A não ser nas reuniões fechadas para os voluntários, as pessoas vão poder receber, não tem problema. Mas é um congresso voltado para nós. É um congresso para falar de nós. E nesse congresso, nós vamos fazer um compromisso de fé. Diga, compromisso de fé. Maurício, o que é compromisso de fé? Uma declaração de compromisso de fé, onde nós vamos profetizar que em 2019 nós vamos terminar mais bonitos do que em 2018. Sabe aqueles alvos que normalmente a gente faz quietinho no fim do ano? Em novembro nós vamos profetizar junto. E vamos fazer um compromisso de fé. Sabe por quê? Fé sem compromisso não funciona. Você precisa se comprometer com aquilo. Eu e você precisamos estar comprometidos. Se você falar algo que Deus disse que vai fazer, Deus faz. Mas se você não falar, é porque você não está confiando em Deus. Nada funciona no reino sem compromisso. Deixa eu te dar um exemplo para entender. Casamento. Vem um casal pedindo para casar. Primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para esse casal. Eu pego a Bíblia, seja online, ou seja a Bíblia escrita, e falo, vocês se comprometem a seguir tudo que está escrito nesse livro e obedecer esse livro, sem discussão? Segunda pergunta, vocês se comprometem um com o outro, independente do que aconteça, se as torres gêmeas caírem, se ela engordar 30 quilos, se ele ficar chato, roncando que nem um porco, vocês se comprometem a ficar um com o outro? Porque senão eu não vou fazer parte dessa farsa. Mas Maurício, por que você começa com a Bíblia? Porque se a força não estiver no casamento, um não aguenta o outro.
Então, primeiro, se o cara e a mulher não querem se comprometer a seguir a Bíblia, e no dia que eu abrir a Bíblia e mostrar que eles estão errados, eles forem discutir comigo, eu já nem vou entrar em discussão. Porque eu sou ruim demais para discutir. Papai me ensinou muito bem na época que ele era ímpio. Ele me ensinou a matar as pessoas numa discussão sem levantar um bigode. Então eu não quero ressuscitar esse demônio grego em mim. E eu não vou discutir, porque a Bíblia não é convencida por argumentos, mas é o Espírito Santo que convence. Então, se a pessoa não tem convicção de que ela vai fazer um compromisso com a outra, baseado na Bíblia, eu não quero participar dessa farsa, porque vai dar ruim. É uma equação para dar errado, com certeza. São dois seres humanos diferentes, vivendo numa sociedade maluca, onde vale tudo. Até o cara que cantava que não valia homem com homem já morreu, porque eu acho que teve um infarto lá, né? Porque tudo vale agora. Não, o que vale é a sua casa ser cheia da glória de Deus, e para isso você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender isso. Você precisa ter um compromisso para que a fé opere. O fundamento de todo casamento é compromisso. Fé é o fundamento do seu compromisso com Deus. E o compromisso é o fundamento do seu casamento com Deus, dizendo o que o Senhor mandar eu vou fazer. Porque a Bíblia diz, o seu desejo seja para o teu marido, e você, seja homem ou mulher, é noiva de Cristo. Então você precisa ter um compromisso de dizer, eu vou fazer o que Jesus mandar. Fé é, Deus falou, eu me comprometo a obedecer. Diga, fé é, Deus falou, eu calo a boca e marcho. Eu me comprometo a obedecer. Se Deus falar, eu vou fazer. Para fazer qualquer coisa, eu preciso me comprometer. Maurício, você vai lá tal dia? Eu preciso me comprometer se eu vou lá. Maurício, vamos almoçar juntos? Eu preciso me comprometer com esse horário. Existe um pastor que foi abrir a igreja e ele já estava com cerca de 300 pessoas e o lugar já não comportava mais, e eles precisavam ir para outro lugar, e a mulher dele chegou para ele e disse, meu bem, Deus disse para nós mudarmos de casa. E o pastor, ele tinha acabado de sair da outra igreja, que era uma igreja de mais de 10 mil pessoas, que pagava o salário dele, ele já não tinha mais salário. Fazia 6 meses que ele estava tentando vender a casa, ninguém foi lá ver. E então o que aconteceu? Ele disse, ela falou, promete para mim que vai orar pelo menos. Ele, Quantas esposas conhecem um marido que faz rum e você sabe que ele não vai fazer? Não é o seu, é o que não veio hoje. Gente, homem quando fala rum não quer dizer nada. Ele está dizendo tipo assim, não me atormenta, muda o assunto. Dia seguinte, esse pastor foi fazer o devocional. Leu a Bíblia, orou, adorou. Aí Deus chegou para ele e falou, querido, você não prometeu para sua mulher que ia orar pelo negócio da mudança da casa? Ele falou, sim. E você não vai orar? Ele falou, não. Gente, para Deus, que cara de pau é esse? Eu achei que eu era ruim, encontrei um pastor pior que eu. Deus falou, como assim? Ele falou, Deus, o senhor sabe que a situação financeira do país está difícil. 2008 nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, ou seja, as casas que tinham sido compradas por $1,5 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, baixou o preço. O cara estava pagando uma prestação lá em cima, não conseguia vender por metade do preço, estava um caos econômico. Ele falou, Deus, o senhor não está vendo a economia? Aí Deus falou, se Abraão tivesse pensado assim, você estava lascado. Porque Abraão estava no meio de uma crise, mas andou pela fé. Sabe o que aconteceu? Esse homem resolveu orar. Quando ele resolveu orar, nos próximos dias tinha fila de gente. Compraram a casa dele, ele conseguiu comprar uma casa em outro lugar. De 2008 para cá, ele já ganhou mais de 10 mil almas onde ele foi. E o campus dele, mais todos os campos, são mais de 40 mil pessoas hoje. Porque ele se comprometeu com o que Deus estava dizendo. Ele se comprometeu com a mulher? Não. Eu imagino a mulher dele assistindo esse testemunho. Lojinha de doce fechou por 1 mês. Vamos lá. Isso é fé. Se comprometer com o que Deus falou. Terceiro ponto, julgar. Julgar. Como assim, Maurício? Se num primeiro momento eu preciso obedecer, no segundo momento eu preciso me comprometer. Deus falou, eu estou comprometido com o que Deus falou. Até que aconteça. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu perguntei para Deus se Deus me usava e se as minhas profecias eram verdadeiras.
E Deus trouxe uma moça, essa moça aceitou Jesus. E naquela noite eu fui para casa todo feliz, essa moça era aidética. Muitos conhecem essa história. E eu chegando em casa, Deus disse, eu vou provar que eu vou te usar e que eu te uso. Diga para a mãe dela que a filha dela vai morrer. Eu falei, Deus, o Senhor me desculpe, não foi isso que eu pedi para o Senhor. Eu queria poder, milagre, ressurreição, entendeu? Aleijado andar, cego ver, essas coisas. É unção para avisar os outros que morreu, é ruim, não é legal. E Deus, deixa eu explicar para o Senhor. Esse negócio de dizer para a pessoa que o filho aidético vai morrer, é o mesmo que dizer, ó, vai chover de cima para baixo, vai molhar, hein? Shalom, Ra, Bashem, foi o Senhor. Eu não dormi domingo, eu não dormi segunda, eu não dormi terça, quarta-feira, eu estava assim. Gente, eu posso ficar sem comer 40 dias e não fico nervoso. Mas não me deixe um dia sem dormir. Até Satanás vem fazer aula comigo. Ele vai aprender. Gente, eu fico irritado. Me faz mal ficar sem dormir. É um negócio ruim pra caramba. E eu, quarta-feira, já estava assim, falei, Deus, eu não vou falar. Aí eu falei, Deus, eu me rendo. Aí Deus falou, tá bom, então você diga para o tio dela e não para a mãe. Eu falei, tá bom, fui lá, o tio era um diácono na nossa igreja ali na Cavalo de Araújo. Falei, Bolão, sua sobrinha vai morrer. Que isso, Maurício, está maluco? Acabou de aceitar Jesus. Falei, então, Deus disse que ela vai morrer e manda avisar ela, porque ainda dá tempo dela se arrepender. Como ela acabou? Eu falei, cara, eu não sei. Deus disse, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, cara. Está rindo porque não é você, né? Não tem a mínima misericórdia. Tudo que você desejar para os outros, você vai ter, hein? Ó, Jesus, usa meus irmãos, aleluia. Amados, acabou o culto, o cara falou para a mãe chorou, ficou aquele olhar para mim meio tipo assim, que agoreiro é esse? Mas ela chegou em casa, falou com a filha, ótimo, a filha saiu, 11h30 da noite, estava virando a esquina, pá! Levou um tiro e morreu. Essa moça aceitou Jesus no domingo e chegou em casa e foi procurar o pacote de droga que ela estava vendendo para um traficante. Não achou e falou, Deus, me faz achar a droga. Não achou. Ela cortou os braços e falou, Satanás, eu te dou minha alma, se você me fizer achar essa porcaria dessa droga. Ela achou. Na mesma hora Deus estava falando comigo, ela vai ter que ir embora, porque ela já entregou a vida para mim, mas como ela fez essa aliança com Satanás, não dá para eu fazer mais nada, a não ser levá-la para o céu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas ela deixou 2 menininhas com AIDS, e Deus disse para mim, chame a igreja toda. Gente, era muito difícil chamar a igreja, eram 30 e poucas pessoas. Chame a igreja toda para orar. E nós começamos um negócio chamado jejum até que. Tem gente aqui que é desse tempo. E aí, nós começamos a jejuar. Nos comprometemos. E ficamos ali. A primeira foi curada, a segunda foi curada. Alguém pode dizer glória a Deus? Aí depois, essa família se mudou para uma outra denominação. Nessa outra denominação, puseram no jornal que as 2 crianças tinham sido curadas de AIDS. Tinha até foto lá dos diagnósticos. E graças a Deus não puseram meu nome. Eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Porque não fui eu. Foi uma igrejinha pequena de 32 pessoas que se uniram em fé, num compromisso. A sua dor é a minha dor. E eu vou lutar com você até que aconteça o milagre. Será que a gente ficou tão grande a ponto de não se importar mais um com o outro? Será que não está na hora da gente começar a se importar um com o outro e ter compromisso? Até ver o filho da outra pessoa cheio do Espírito Santo, até ver a filha da outra pessoa cheia do Espírito Santo, até ver o pai do outro sendo batizado. Será que eu estou falando com alguém? Está na hora da gente voltar a ter fé, porque eu não quero cantar igreja pequena onde Deus falava. A gente pode crescer, mas se importar um com o outro. Eu te dou 60 segundos para perguntar para a pessoa do lado o que você precisa. Se você não está sentado perto de alguém, pula perto de alguém, pede para alguém sentar, vai aí, diga o que você precisa, que eu vou orar até que aconteça. Por favor, 60 segundos, vai pedir para alguém orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua porta de emprego.
Pai, ativa a fé no teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecer. E ajuda-nos, Senhor, a nos comprometer com as tuas promessas para os nossos irmãos. Porque se o Senhor falou, o Senhor vai se cumprir. Nós queremos hoje nos comprometer e nos importar uns com os outros. Nós queremos hoje nos comprometer em encher esse lugar e esse lugar ficar pequeno, Senhor. Nós nos comprometemos hoje em ver nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, nossos avós, nossos vizinhos entrando por essas portas, descendo as águas do batismo. Nós nos comprometemos em orar até ver as famílias restauradas, casais reconciliados, em nome de Jesus. Diga para o vizinho aí, ó, daqui a pouco a gente continua, no fim do culto você paga o lanche, amém? Já se compromete com ele, já faz a profecia, vai que cola, ele fala amém. Terceiro ponto, julgar. Gente, 60 segundos são 60 segundos. Depois vai dizer que eu preguei demais. Julgar. Aí alguém vira e fala, pastor, nós não podemos julgar. Querido, nós não devemos criticar as pessoas, nem muito menos condenar as pessoas. Mas nós precisamos exercitar o julgamento pela fé. Porque a cada dia nós precisamos julgar situações e oportunidades. Todo dia você precisa julgar uma situação, se você vai ou não vai. Se você se associa ou não, se você assina o contrato ou não. Onde levar os nossos filhos para estudar. Onde ir tirar férias. Se compra a casa ou não compra, se muda ou não muda. Vamos ler mais para entender melhor. Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder. O que a Sara recebeu? Para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por, diga, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Querido, se você pegar a expressão aqui, teve por, e clicar em cima dela e tiver uma Bíblia que te dá o hebraico ou o grego, você vai encontrar essa palavrinha no grego, egeomai, considerar ou julgar. Sabe o que ela estava dizendo aqui? Em outras palavras, ela julgou que Deus era fiel. Como? É isso mesmo. Leia junto comigo. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Beleza. Pois, leia aí. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Como Sara recebeu o poder? Não te ouvi. Como Sara recebeu o poder? Fazendo o quê? Julgando. Entender? Eu preciso obedecer, eu preciso me comprometer, mas eu também preciso julgar. Ela julgou. Mas ela julgou Deus, pastor. Sim, deixa eu te dar outra definição de fé. Fé é julgar Deus e chegar à conclusão que Ele é fiel. Você vive julgando as pessoas todo dia. Ih, esse é picareta, esse é isso, esse é aquilo. Julga Deus. E se você chegar à conclusão que Deus é fiel, tenha fé em Deus. Diga, fé vem por ouvir, obedecer, me comprometer e julgar que meu Deus é fiel. Sabe o que é pior, querido? O pior é quando a gente chega à conclusão do contrário. Porque duvidar é o mesmo que julgar que Deus não é fiel. Porque se fé é julgar que Deus é fiel para fazer, duvidar é julgar que Deus é infiel, é dizer Deus não é capaz. Quantos estão me entendendo? Porque de um jeito ou de outro você julga. Ou você julga que Deus é fiel e aí você tem fé, ou você julga que Deus não vale nada, então você não tem fé. Ah, Maurício, você está sendo radical? Não, estou sendo objetivo. E estou sendo preciso e cirúrgico, porque o que o Senhor me disse é que nesse mês, nossa família precisa crescer em fé, para os milagres que Ele quer fazer, para as coisas que Ele quer dar, para as coisas que Ele quer estabelecer, nós precisamos crescer em fé. Eu e você precisamos crescer em fé. Todas as vezes que nós duvidamos da palavra de Deus, da direção de Deus, da ordem de Deus, nós estamos julgando que Deus
não é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Todas as vezes que nós dizemos, não é bem assim, nós estamos dizendo que Deus não é fiel. Por favor, há uma chave aqui para você entender a fé. Fé não é decidir o que você quer que aconteça. Fé não é decidir que algo vai acontecer. Então, eu acho, então não. Fé é você andar naquilo que Deus diz que vai acontecer. Agora deixa eu te dar uma palavra. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e me assustei, porque a pessoa disse que Deus queria que a família dela toda, a começar dela, nunca tivesse dinheiro, eles sempre fossem miseráveis, mas eles já tinham aceitado isso. Eu falei, cara, isso não é de Deus. Não, porque Deus falou. Eu falei, cara, isso é maldição de São Francisco de Assis. Ah, meu avô era franciscano. Eu falei, está entendendo de onde veio a maldição? No primeiro culto eu esqueci de citar isso. Como assim, Maurício? Eu vou fazer voto de pobreza. Não está escrito isso na Bíblia, querido. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia pode dizer que você não seja rico para não se esquecer de Deus, não seja pobre para não roubar. Opa, não seja o quê? Pobre para não roubar. Então Deus quer que você ande de fé em fé, de glória em glória e vitória em vitória. Deus quer que você cresça, seja aperfeiçoado. Não existe nenhuma palavra na Bíblia, você vai ser miserável. Quantos estão me entendendo? Porque tem gente que acredita nas coisas mais absurdas. Eu e você precisamos entender que nós precisamos olhar para o Senhor e ver que nem tudo que a gente quer Ele vai dar. Mas eu descobri um segredo. Tem um jeito dos nossos desejos serem feitos por Deus. Está no Salmo 37:4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Fé não é você começar a decretar o que você quer. Mas se você começar a agradar o coração de Deus, e aquilo que você quer estiver em sintonia com a vontade de Deus, Deus faz. Olha para o seu vizinho e diga: aprenda a ser filhinho do papai. Fé é dizer, seja lá o que acontecer, eu creio, obedeço e me comprometo, pois julgo que o Senhor é fiel. Vou repetir, fé é dizer, seja lá o que acontecer, eu creio. Eu obedeço e eu me comprometo. Maurício, mas está dando tudo errado, mas se Deus falou, Ele é Deus. E vai acontecer. Por mais que pareça absurdo, por mais que pareça impossível, para Deus não há impossíveis. Eu quero lembrar o nome da palavra antes de terminar. Poder da fé. Por isso eu estou te mostrando isso. Porque todo o ataque do inimigo contra a tua vida é para acabar com a sua fé. Diga, eu preciso aprender a obedecer, me comprometer e julgar. E por último, eu preciso aprender a, diga, considerar. Hebreus 11:17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Presta atenção. Sara julgou, Abraão considerou. Os dois obedeceram e se comprometeram. Tudo na lógica dizia para Abraão: cara, tu já está velho, bicho. Esse menino nasceu quando você tinha 100 anos, você já está com 100 e lá vai pedrada. Não dá de louco. Faz outra coisa, bota 45 jumentos, 35 camelos, mata um monte de coisa, mas não o seu filho. Só que aqui o texto diz que ele considerou. Não só que Deus era fiel, mas ele considerou as promessas que Deus tinha feito. E ele viu, peraí, Deus falou que Isaque vai ser isso, Deus falou que Isaque vai ser aquilo, peraí, então se Deus quer matar, Deus dá de novo, faz outra coisa, mas eu acredito no que Deus falou. Quantos estão me entendendo? Ele não quis fazer uma experiência, ele simplesmente obedeceu, porque ele estava comprometido. A mulher dele já tinha julgado e agora ele estava considerando. Ele disse: eu sei que Deus tem promessas para Isaque,
Minha conclusão hoje é simples. Infelizmente, muitas vezes nós não agimos pela fé, porque nós temos medo ou já achamos que sabemos. Meus amados, existem estratégias terríveis de Satanás. E outro dia, estudando, Deus falou: Maurício, eu vou te mostrar uma das piores artimanhas do inimigo. Eu já não gostava do diabo, alguém diga graças a Deus. E eu sou muito feliz de poder ter o diabo para poder falar mal, alguém diga aleluia. Gente, porque às vezes dá vontade de falar mal de alguém, não dá? Estive em Curitiba, quase falei mal de um vizinho de 9 dedos, mas falei, não posso, vou falar mal do diabo, pronto. Você é um desgraçado mesmo, o de 9 dedos pode ser salvo, alguém diga amém. Nós vamos aprender a orar até pelos inimigos, aleluia. Mas eu e você precisamos entender uma coisa. Onde Satanás conseguiu fazer uma bagunça? Para você entender o que eu vou dizer e o que Deus me revelou, eu te faço uma pergunta. Quem tem alguém que você ama muito, mas você ama essa pessoa, só que essa pessoa faz coisas que você odeia? Levante a mão. Não precisa dizer que a pessoa está aqui, amém? Quantos entenderam minha pergunta? Você tem alguém que você ama, mas a pessoa faz o que você odeia. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Deus ama pessoas? Sim ou não? Deus ama o mundo, ou seja, Deus ama todas as pessoas, amém? Satanás também sabe de uma coisa. Quantos acreditam que Deus abomina o pecado? Que Deus odeia o pecado? Beleza. Porque é horrível você dizer Deus odeia. Você pega a palavra abominar, a mesma coisa, odiar. Deus odeia o pecado. Sabe por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado me separa de Deus. E Deus não quer estar separado de mim e de você. Satanás falou, tá bom, então vamos brincar. Eu vou pegar o que Deus odeia e vou colocar em quem Deus ama. E vamos ver como é que fica agora. Porque lembra que Satanás era um querubim que queria ser Deus. Foi jogado fora e ele falou, eu vou continuar, só que agora eu vou atacar quem Deus ama. E o que eu vou fazer? Eu vou pôr o que Deus odeia em que Deus ama. Eu quero ver o que esse Deus faz. Sabe o que Deus fez? Ele falou, então tá bom. Eu vou vir ser odiado por vocês. E eu vou levar sobre mim todo o ódio. Para que você esteja livre de todo o ódio. E volte a ser aceito e amado por Deus. Você pode aplaudir a Jesus e a obra da cruz? O grande problema é que nós aprendemos a ser bons pecadores. Diga